Imagine receber uma carta. Uma simples correspondência, talvez até esperada. Você rasga o envelope e antes que consiga entender o que há dentro, tudo explode. Em milésimos de segundo, o silêncio vira ruído e um corpo é lançado ao chão. Não apenas um corpo, mas um símbolo, uma esperança, um líder. Eduardo Mondlane, arquiteto da luta pela independência de Moçambique, foi assassinado por uma carta-bomba em Dar es Salaam. E até hoje, mais de 5 décadas depois, as perguntas continuam. Quem o matou? E por quê? Mondlane não era apenas um político, era um intelectual brilhante. Respeitado em universidades nos Estados Unidos, apaixonado pela justiça social e determinado a libertar seu povo do domínio colonial português. Fundador da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, ele acreditava em uma independência construída com base no diálogo, na organização e na educação. Um panafricanista convicto, que enxergava o futuro do continente como algo que só poderia ser conquistado com unidade, consciência histórica e coragem. Mas essa coragem custou caro. Em meio a disputas internas, infiltrações de agentes secretos e uma guerra suja patrocinada por interesses estrangeiros, a figura de Mondlane passou a incomodar muita gente, inclusive dentro do próprio movimento que ele ajudou a criar. Sua morte, em 1969, não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi um golpe profundo em toda uma geração que acreditava em caminhos mais estratégicos e menos militarizados para alcançar a libertação. Neste vídeo, você vai mergulhar nessa história impressionante, da ascensão de Mondlane ao comando da luta anticolonial, até o atentado que tirou sua vida de forma covarde e ainda cercada de mistérios. Vamos expor os bastidores, os conflitos e as consequências de sua eliminação, buscando entender por que um homem com tantos aliados acabou morrendo sem que ninguém fosse responsabilizado de forma definitiva. Se você valoriza histórias que foram apagadas dos livros de história, se acredita que certos silêncios precisam ser quebrados, curta este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Aqui nós damos voz aos líderes africanos que foram silenciados pela violência política e revelamos as camadas profundas das narrativas que o poder tentou enterrar. Quando Eduardo Shivambu Mondlane nasceu em 1920, numa pequena aldeia chamada Nwajahane, na província de Gaza, Moçambique ainda era um território onde o tempo parecia estagnado sob o peso das correntes coloniais. O domínio português havia transformado o país em uma vasta máquina de exploração, onde os africanos eram mão de obra barata, controlados por um regime que misturava violência com desprezo. Mas daquele solo seco e dominado, emergiria um dos mais lúcidos e carismáticos líderes da libertação africana. Um homem que, contra todas as probabilidades, ousaria sonhar com um país livre, unido e moderno, e que não apenas sonhou, mas construiu esse sonho com os próprios passos. Eduardo era o filho mais novo entre 16 irmãos. Seu pai era um chefe tradicional da etnia Tsonga, e sua mãe uma mulher que transmitiu aos filhos a importância da coletividade e da dignidade. A infância foi marcada por limitações econômicas e pelo racismo institucionalizado, mas Mondlane carregava algo que o destacava desde cedo: sede de conhecimento, um espírito indomável que não se conformava com os limites impostos. Aos poucos, com o apoio de missionários suíços e protestantes que identificaram seu talento, ele foi galgando o que, para muitos africanos, sob o colonialismo, parecia inatingível: o acesso à educação formal de qualidade. Depois de estudar na África do Sul, Mondlane conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, onde ingressou na prestigiosa Oberlin College, em Ohio, e depois concluiu seu mestrado na Universidade Northwestern. Ali, no coração de uma América marcada por tensões raciais, Mondlane amadureceu sua consciência política. Viveu o contraste entre o liberalismo ocidental e as feridas do colonialismo africano. E foi nesse contexto que ele começou a se consolidar não apenas como um acadêmico brilhante, mas como um pensador estratégico da libertação africana. Mais do que um militante, Mondlane era um arquiteto de ideias. Suas reflexões ultrapassavam o simples anticolonialismo.
Ele acreditava que a independência não podia ser apenas a troca de uma bandeira pela outra. Era preciso reinventar o Estado, unir as etnias, modernizar a agricultura, expandir a educação, integrar o país ao continente africano. Um projeto ambicioso que incomodava tanto os colonizadores quanto os radicais. Para Mondlane, Moçambique não podia se libertar através do ódio ou da vingança. Era preciso construir um futuro que todos pudessem compartilhar, inclusive aqueles que antes oprimiam. Em 1962, ele deu forma concreta a esse sonho ao fundar a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. E não apenas fundou, foi eleito seu primeiro presidente. Sob sua liderança, a Frelimo se tornou uma das organizações mais respeitadas da África em luta. Seu diferencial: a capacidade de articular não só a luta armada, mas também a diplomacia internacional, a formação política dos combatentes e a construção de um discurso que transcendia fronteiras. Mondlane sabia que a verdadeira guerra não era apenas no campo de batalha, mas também nas mentes e nos corações, tanto do povo moçambicano quanto da comunidade internacional. Carismático, calmo, de fala pausada e postura nobre, ele transitava com facilidade entre líderes africanos, intelectuais europeus, presidentes, operários e camponeses. Falava inglês, francês, português, xangana e outras línguas locais. Era um estrategista natural, mas também um educador por essência. Sabia ouvir, sabia negociar e, acima de tudo, sabia enxergar além do imediato. No auge da Guerra Fria, com potências globais disputando influência no continente africano, Mondlane caminhava por uma corda bamba. Rejeitava o controle estrangeiro, mas buscava apoios táticos. Combateu duramente o tribalismo e as tentativas de fragmentação interna que ameaçavam o projeto de unidade. Recusava o extremismo e o populismo fácil. Era, antes de tudo, um líder comprometido com a construção de um Estado plural, secular e baseado no conhecimento. Eduardo Mondlane não queria apenas libertar Moçambique. Ele queria criar um modelo africano de soberania, desenvolvimento e coesão. Algo que poderia inspirar gerações e nações inteiras. E, de certa forma, conseguiu. Seu nome se espalhava não só pelos campos de treinamento da Frelimo, mas também por universidades, conferências e embaixadas. Era ouvido com atenção, respeitado por adversários e temido por quem lucrava com a opressão. Essa trajetória, no entanto, colocaria Mondlane em rota de colisão com forças poderosas. O sucesso crescente da Frelimo, sua imagem internacional e sua visão progressista começavam a incomodar não apenas o governo colonial português, mas também segmentos dentro da própria Frente de Libertação que não compartilhavam de sua visão democrática e integradora. Mas até aquele momento, no fim da década de 1960, Eduardo Mondlane parecia inabalável. Continuava viajando, organizando encontros, treinando militantes, escrevendo artigos, planejando o futuro. Estava cada vez mais próximo de tornar o sonho real. E foi exatamente aí que a tensão atingiu o limite, o ponto em que as ideias se tornam perigosas demais para sobreviver. Na manhã de 3 de fevereiro de 1969, a cidade de Dar es Salaam seguia seu ritmo habitual. Na Tanzânia recém-independente, a capital era um mosaico de revoluções em gestação. Um santuário diplomático para movimentos de libertação africanos, palco de encontros secretos e conspirações discretas. Era ali, numa modesta casa alugada pela Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, que Eduardo Mondlane mantinha sua base de operações. E seria ali também que seu corpo encontraria o fim. O ambiente político naquele momento era inflamável. Por fora, a Frelimo ganhava cada vez mais apoio internacional, conquistando simpatizantes nos blocos socialista e não alinhado, além de aliados no Terceiro Mundo e até mesmo em círculos progressistas da Europa. Mas por dentro, o cenário era mais frágil do que parecia. As tensões ideológicas cresciam. Havia atritos entre os que defendiam uma luta estritamente armada e os que seguiam a linha de Mondlane, baseada em construção institucional, educação e negociação. Havia disputas étnicas mal resolvidas.
havia ambições pessoais e suspeitas cada vez mais sólidas de infiltrações estrangeiras. A polícia política portuguesa, a temida PIDE, já havia tentado eliminar figuras estratégicas da resistência antes. E, segundo arquivos históricos, agentes infiltrados operavam não apenas em Moçambique, mas também em cidades africanas como Lusaka e Dar es Salaam. A Tanzânia oferecia certa proteção diplomática, mas não era a prova de espionagem. A verdade é que a rede de vigilância da PIDE era profunda e bem financiada, e os alvos prioritários eram sempre os mesmos: líderes que inspiravam, que unificavam e que representavam riscos reais à permanência do Império Colonial. Naquela manhã, uma encomenda discreta chegou ao escritório de Mondlane, um pacote com aparência inofensiva. Dentro, um livro, talvez um presente, talvez uma armadilha. Ninguém desconfiou. Eduardo estava acostumado a receber materiais acadêmicos, relatórios, publicações de aliados internacionais. Mas o que ninguém sabia era que aquele livro estava oco. E dentro dele havia um mecanismo explosivo de precisão. Quando Mondlane abriu o pacote por volta do meio-dia, a detonação foi imediata. A explosão rasgou as paredes do escritório, espalhou fragmentos de papel e madeira pelos cômodos e lançou o corpo de Eduardo contra a estrutura. O impacto foi tão violento que os vizinhos ouviram como se fosse um ataque aéreo. Não houve chance de sobrevivência. O líder da Frelimo foi assassinado ali, em seu espaço de trabalho, com uma arma silenciosa anônima, calculada para matar e confundir. A notícia se espalhou com velocidade e choque. Nos corredores da Frelimo, a reação foi de pânico e desorientação. Militantes correram para o local. Jornalistas tentaram furar o bloqueio e o governo tanzaniano iniciou investigações formais, mas nenhuma resposta veio com clareza. O presidente Julius Nyerere, grande aliado de Mondlane, lamentou a morte com pesar e raiva. Em Maputo, Beira, Quelimane, os moçambicanos souberam do assassinato por rádios clandestinas, e o luto tomou forma de silêncio e indignação. O mundo reagiu. Líderes africanos denunciaram a brutalidade do crime. Delegações internacionais prestaram homenagens. Mas nos bastidores, crescia uma pergunta que nunca foi plenamente respondida. Quem matou Eduardo Mondlane? As investigações oficiais foram inconclusivas. Algumas versões apontaram para a participação direta da PIDE, que de fato possuía experiência em atentados por encomenda. Outras teorias mais perturbadoras surgiram de dentro. Membros dissidentes da própria Frelimo, insatisfeitos com a liderança de Mondlane, poderiam ter sido cúmplices, ou ao menos facilitadores, do crime. Ainda havia rumores de envolvimento de serviços secretos estrangeiros, interessados em desestabilizar movimentos que não se alinhavam completamente nem aos EUASA, nem à União Soviética. A complexidade aumentava a cada novo detalhe. O pacote não fora enviado de Portugal. Não havia impressões digitais identificáveis. A tipografia usada no endereço era genérica. As testemunhas próximas não ouviram nada antes da explosão. E o sistema de segurança de Mondlane, embora atento, não tinha como prever uma ameaça vinda de um livro. O assassinato não foi apenas um golpe físico, foi simbólico. Um ataque à ideia de unidade nacional, ao projeto de independência racional e estratégica, e à tentativa de construir um país a partir do conhecimento, e não apenas das armas. A Frelimo entrou num período de instabilidade interna. Líderes começaram a se digladiar por sucessão. As correntes mais radicais ganharam espaço. E Moçambique mergulhou em um novo ciclo, mais duro, mais militarizado, mais vulnerável a divisões. No entanto, o nome de Mondlane não desapareceu. Ao contrário, ele se tornou mártir, referência e fantasma. Sua ausência ecoava em cada reunião, em cada discurso, em cada passo hesitante do movimento. E o silêncio em torno dos verdadeiros responsáveis por sua morte se tornou parte de uma ferida aberta que, décadas depois, ainda pulsa. O assassinato de Eduardo Mondlane não foi apenas o fim trágico de uma vida. Foi a interrupção brutal de um projeto político que ousava imaginar um Moçambique livre, unido e moderno. Nascido não apenas da luta armada,
mas da consciência crítica, da formação intelectual e do pan-africanismo como prática e esperança. Mais de meio século depois, o silêncio em torno dos verdadeiros mandantes da sua morte continua tão ensurdecedor quanto a explosão que o matou. Nenhum tribunal julgou, nenhuma confissão oficial foi feita, nenhuma verdade foi plenamente revelada. Por quê? Talvez porque a morte de Mondlane não sirva apenas à narrativa de um crime político pontual. Ela expõe de forma crua como o colonialismo português, um dos mais brutais e prolongados da história, não hesitou em usar todas as ferramentas disponíveis para esmagar qualquer possibilidade de autodeterminação africana. E mais do que isso, escancara como interesses internacionais também tinham medo de líderes como ele, moderados, autênticos, independentes de blocos de poder, capazes de unir em vez de dividir. Mondlane não era apenas um chefe militar ou um político de discursos inflamados. Era um pensador estratégico, um homem que acreditava na força das ideias, da educação, da diplomacia. Um líder que podia incomodar tanto Lisboa quanto Washington, tanto a URSS quanto setores conservadores africanos. Sua existência era uma ameaça porque sua proposta era coerente. E coerência é um perigo para quem lucra com o caos. Ao apagar Eduardo Mondlane, tentaram também apagar seu projeto, mas a verdade é que seu legado resiste. Ele sobrevive nas escolas que levam seu nome, nos livros que inspirou, nos discursos de outros líderes africanos que, mesmo décadas depois, ainda se veem obrigados a lutar contra as mesmas estruturas que ele enfrentou com coragem. E é por isso que esse canal existe, para lembrar, para incomodar, para contar as histórias que ainda hoje muitos preferem que fiquem enterradas. Porque líderes como Mondlane não podem ser apenas notas de rodapé em livros de história. Eles são faróis. E faróis só cumprem seu papel quando estão acesos. Se essa história te tocou, se você acredita que essas vozes precisam continuar ecoando, curta esse vídeo agora mesmo. Comente aqui embaixo o que você acha que o assassinato de Mondlane representa para o futuro da África. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Porque nos próximos episódios, vamos seguir revelando a trajetória de grandes líderes africanos que foram silenciados, mas jamais esquecidos. Um abraço e até o próximo vídeo.